Querido Dom Orlando, a quem eu agradeço muito pelo convite para estar hoje aqui, nesta Basílica Nacional, celebrando o 7º dia da novena da nossa querida padroeira do Brasil, Padre João Batista, reitor do Santuário Nacional, Padre José Inácio, superior provincial dos missionários redentoristas, queridos senhores padres, tão numerosos, concelebrando esta Eucaristia, senhores diáconos, religiosos e religiosas, autoridades aqui presentes, irmãos e irmãs todos. Deus, nosso querido Pai, tem seus caminhos para nos comunicar a sua graça, a sua vida, para nos comunicar a si mesmo. A palavra é um grande caminho pelo qual o Senhor nos fala. O Concílio Vaticano II diz que Deus se revelou através de palavras e de atos realizados na história da salvação. Jesus é a palavra encarnada do Pai. A Bíblia, palavra de Deus, testemunho desta história de Deus com seu povo e do povo com o seu Deus. Mas existe também uma outra via igualmente importante, pela qual Deus se nos comunica, que é a via dos sacramentos. Os sacramentos são na igreja sinais concretos, sensíveis, da graça e da misericórdia do Senhor. E eles nos foram dados para momentos existenciais da nossa vida. Quando nós nascemos, está aí o sacramento do batismo. Quando nós nascemos para a vida da graça também. O sacramento da Eucaristia, que nos alimenta na jornada. O sacramento da penitência, que nos lembra que nós somos pecadores, mas ao mesmo tempo nos abre a infinita misericórdia do nosso Deus. Quando a gente está sofrendo de alguma doença, o sacramento da unção dos doentes vem ser esse sinal da presença de Deus no momento do sofrimento, também nos perdoando pecados. A família, tão importante e tão agredida nos nossos tempos, ela é marcada para o cristão com o sacramento do matrimônio. Aqueles que querem se consagrar a Deus no serviço de seu povo, no ministério ordenado, está aí o sacramento da ordem nos seus 3 graus. O sacramento da crisma, da maturidade, em que nós pedimos e recebemos o Espírito Santo, não apenas como doador dos dons, mas Ele mesmo como dom, recebe por este sinal o Espírito Santo, dom de Deus. Então, meus queridos, os sacramentos são uma via muito importante pela qual Deus nos comunica a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia. O Concílio Vaticano II vai nos dizer que a própria igreja é sacramento de salvação. Não é um 8º sacramento, os sacramentos são 7, mas a igreja funciona como raiz dos outros, porque os sacramentos acontecem na igreja e os sacramentos fazem a própria igreja acontecer. E cada sacramento é uma manifestação da própria igreja, como é manifestação da graça e da misericórdia de Deus. Os sacramentos, eles impõem àquele que o recebe um espírito missionário, um compromisso missionário imprescindível. No batismo, nós somos como que inseridos no corpo de Cristo, como que enxertados, melhor dizendo, somos inseridos no corpo de Cristo, e a partir daí nós passamos a viver da mesma vida do Cristo, que é a cabeça desse mesmo corpo. E nós passamos a participar dos 3 grandes mundos, dos 3 grandes ações do próprio Cristo, como profetas, sacerdotes e reis. Somos um povo sacerdotal.
Somos chamados a transformar a realidade. E é por isso que sempre, nos grandes momentos, e particularmente na vigília pascal, nós somos convidados a renovar os próprios compromissos batismais. O que significa renunciar ao pecado, renunciar a todas as obras do mal e professar a nossa fé no Deus da vida e assumirmos o compromisso pela transformação do mundo. Na crisma que nós recebemos o Espírito Santo como dom, nós recebemos também dons e carismas para a edificação do corpo de Cristo. E os dons são tão diversos, quantos diversas são as necessidades da igreja e quantos diversas são as pessoas. Mas todos os dons, na sua diversidade, não são pobreza, são riqueza. Chamados que somos a colocar tudo isso a serviço da vida, a serviço da própria igreja. Nós somos chamados a ser uma igreja em saída, igreja missionária. Particularmente somos chamados a irmos às periferias existenciais, como diz o Papa Francisco, ou como dizia a Conferência de Aparecida, numa expressão tão cara, tanto a Paulo VI quanto a Bento XVI, e agora também ao Papa Francisco. Nós somos chamados a ir aos novos areópagos. O areópago foi aquele lugar lá de Atenas, onde o apóstolo Paulo aparentemente fracassou na sua missão de anunciar Jesus ressuscitado. E quando ele anuncia o Senhor ressuscitado, os intelectuais da época começam a se afastar, dizendo: sobre esse assunto nós conversaremos numa outra ocasião. Mas mesmo ali alguns acreditaram. E ainda hoje existem situações em que existe uma verdadeira opacidade. São situações quase que impermeáveis à graça de Deus, ao anúncio do Evangelho. Pensem no mundo da economia, pensem no mundo das ciências, o mundo das universidades, o mundo da política. Nem preciso dizer muita coisa, né? Minha gente, nenhum político vale a divisão das nossas famílias, hein? Nenhum político vale a divisão das nossas comunidades. Cuidado, isso está acontecendo nas nossas comunidades. É preciso saber respeitar também a diversidade de opiniões. Mas sem querer entrar nesses detalhes, o importante é que existe ali um mundo que aparentemente é muito refratário ao anúncio do Evangelho. Mas é lá que nós somos, pela crisma, pelo batismo, fortalecidos pela Sagrada Comunhão, revigorados e perdoados dos nossos pecados pelo sacramento da penitência, curados tantas vezes pelo sacramento da unção dos enfermos, é que nós somos chamados a sermos também transparência e sinais dessa mesma misericórdia de Deus. E somos chamados a fazer isso não apenas enquanto pessoas, mas também enquanto comunidades. Quem se casa na igreja recebe o Espírito Santo. Casamento na igreja não é só uma satisfação para a sociedade. Aquele que se casa na igreja assume também o compromisso, enquanto casal, de ser um sinal, portanto, o sacramento da aliança mais radical ainda, que é a aliança que Deus estabelece com a humanidade na encarnação de Jesus, e depois definitivamente ainda, ela já era definitiva na encarnação, mas selada de uma maneira ainda mais sublime, se é possível dizer o que é mais sublime em Deus, no sacrifício da cruz, e estabelecido na Santa Eucaristia como memorial de tudo aquilo que Jesus fez e faz. Então, meus queridos, é justamente nesse sentido que nós somos, com Maria, nossa Mamãe do Céu, chamados a ser, em Cristo, comunidade, sacramento de salvação. E é assim que com Maria e em Jesus nós haveremos de restaurar a vida. Afinal de contas, é sempre possível, e eu gosto muito de fazê-lo, de rever, revisitar e refletir sobre os diversos mistérios da vida de Jesus à luz de Maria. Pensem só,
celebrar a Eucaristia, tentando penetrar nos sentimentos da mãe, que ao tomar o pão eucaristizado diria: isto é o meu filho. O primeiro sacrário, o sacrário vivo da história. Celebrar a Semana Santa, meditando as palavras de Cristo na cruz, mas do ponto de vista de Maria: Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. Tudo nós podemos pensar, meditar também do ponto de vista marial. Afinal de contas, como dizia o saudoso Papa São João Paulo II, a igreja é muito mais mariana do que petrina. Que a nossa querida Mamãe do Céu então nos ajude a sermos pessoas que na própria vida são sinais do amor de Deus. Talvez o único evangelho que muitos irmãos irão ler, mas que Deus abençoe também as nossas comunidades, as nossas paróquias, os nossos movimentos, as nossas pastorais, para que ali mesmo, a começar da própria família, nós sejamos sinais efetivos, transparentes, bonitos da graça e da misericórdia de Deus. E assim, com certeza, o mundo vai acreditar sempre de novo que vale a pena ser discípulo missionário, discípula missionária de nosso Senhor Jesus Cristo, e filhos e filhas de uma mãe tão querida. Amém.